Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos exames mais importantes da prática clínica, o hemograma. Para quem está trilhando o caminho da farmácia, entender e interpretar um exame de sangue não é só útil, é fundamental. Então, vamos juntos construir essa base, decodificando o hemograma completo, passo a passo. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa pelo básico do básico, qual a diferença entre soro e plasma. Depois, vamos dar uma olhada nas ferramentas, os tubos de coleta. Daí a gente mergulha de cabeça no hemograma com foco especial nas anemias. E para fechar, vamos aplicar tudo isso num estudo de caso bem prático. É isso mesmo! O sangue é quase como uma janela para a saúde do paciente. Cada célula, cada índice conta um pedacinho da história. E o hemograma? Bom, o hemograma é a nossa lente de aumento, a ferramenta que permite ler essa história e encontrar qualquer desequilíbrio no corpo. Então vamos lá? Vamos começar a decifrar esses segredos. Tudo, absolutamente tudo, começa com a amostra certa. E essa escolha entre usar soro ou plasma pode parecer pequena, mas não é. Ela define o que pode ser analisado e é o primeiro passo da chamada fase pré-analítica, uma etapa tão crítica que pode mudar completamente o resultado final. E aqui a gente vê essa diferença de um jeito muito claro, muito visual. Do lado esquerdo foi usado um anticoagulante. Resultado? O sangue não coagula. O líquido que a gente obtém depois de centrifugar é o plasma. Agora, olha o lado direito. Sem anticoagulante, o sangue forma um coágulo e aquele líquido que sobra por cima é o soro. Simples assim. Então, a diferença fundamental é molecular. O que realmente importa aqui é o seguinte: o plasma tem fibrinogênio e outros fatores de coagulação. Já no soro, esses caras foram todos usados para formar o coágulo. E por que isso é tão importante? Porque a presença desses fatores no plasma pode atrapalhar algumas análises bioquímicas e acabar alterando os resultados. Ok, já entendemos a amostra. Agora vamos para a ferramenta de coleta. Sabe aquelas tampinhas coloridas dos tubos de sangue? Pois é, cada cor representa um aditivo diferente, uma química específica para um propósito. Conhecer esse código de cores é essencial na prática. O tubo de tampa roxa é a estrela do hemograma. Dentro dele tem EDTA, um anticoagulante que funciona sequestrando o cálcio da amostra. E como o cálcio é crucial para a coagulação, o sangue fica líquido. E o mais importante, a forma das células do sangue é preservada, o que permite uma análise bem precisa. Agora, o tubo de tampa azul, esse é o especialista em coagulação. Ele tem citrato de sódio, é o tubo de escolha para monitorar terapias com anticoagulantes ou para investigar distúrbios de sangramento. Ah, e um detalhe, a proporção de sangue e anticoagulante aqui tem que ser exata. A tampa verde significa heparina. Esse tubo é super versátil na área de bioquímica, principalmente quando se precisa de uma amostra de plasma bem rápido. A principal indicação dele é para exames como a gasometria. E para fechar nossa paleta de cores, o tubo de tampa cinza. O que ele tem de especial é o fluoreto de sódio. Esse aditivo tem uma função única. Ele basicamente congela o metabolismo da glicose nas células. Isso garante que o valor de glicemia que o laboratório mede é exatamente o que o paciente tinha na hora da coleta. Muito bem, amostra correta, no tubo certo, chegou a hora de decodificar o resultado. O hemograma, ou CBC, como também é conhecido, é, sem dúvida, um dos exames de laboratório mais pedidos e que mais nos dão informações. E aqui estão os nossos 3 protagonistas. O hemograma vai analisar em quantidade e em qualidade esses 3 grupos de células. As hemárcias, que transportam oxigênio, os leucócitos, que são o nosso exército de defesa, e as plaquetas, que são fundamentais para a coagulação. A primeira parte do hemograma que a gente olha é o eritrograma. Ele é focado na série vermelha, nas hemácias. Ele nos diz não só quantas hemácias existem, mas, e isso é muito importante, como elas são. É aqui que a nossa investigação sobre as anemias começa. O leucograma, por sua vez, nos dá pistas sobre o sistema imune do paciente. Por exemplo, uma contagem alta de leucócitos totais pode indicar uma infecção bacteriana. Já algumas alterações em tipos específicos de leucócitos podem apontar para uma infecção viral. E as plaquetas? A contagem delas é vital para a gente avaliar o risco de sangramentos ou de tromboses. Esses são os índices-chave, as pistas que vão nos ajudar a classificar as anemias. Pensa neles como as características de um suspeito. O VCM nos diz o tamanho da célula. O HCM e o CHCM falam sobre o recheio de hemoglobina, ou seja, a cor. E o RW? O RW nos conta se as células são todas do mesmo tamanho ou se tem uma variedade grande.
Usando esses índices, a gente começa a entender melhor as anemias. É importante lembrar que a anemia não é uma doença só, é um sinal, e o hemograma é a nossa principal ferramenta para descobrir qual das muitas causas está por trás desse sinal. E aqui temos só alguns exemplos para ilustrar, desde a falta de um nutriente, como na ferropriva, até problemas genéticos na produção de hemoglobina, como nas talassemias ou mesmo a destruição das hemácias, que acontece nas anemias hemolíticas. Cada uma delas deixa uma assinatura bem diferente no hemograma. Certo, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Chegou a hora do nosso caso clínico. Temos um paciente se queixando de fadiga crônica. Vamos dar uma boa olhada no eritrograma dele para ver o que a gente descobre. Olhem só para os resultados. A hemoglobina está baixa, o que já confirma que existe uma anemia. Mas o pulo do gato está nos índices. O VCM e o HCM também estão baixos. E, em contrapartida, o RDW está alto. O que será que isso significa? Vamos pensar um pouco. Um VCM baixo, o que isso nos diz sobre o tamanho das hemácias? E um HCM baixo, sobre a cor delas? E esse RDW alto, o que ele indica? Exatamente. Um VCM baixo significa que as hemácias são microcíticas, ou seja, pequenas. Um HCM baixo indica que elas são hipocrômicas, pálidas, com pouca hemoglobina. E o RDW alto mostra que existe uma variação grande de tamanho entre elas. Esse conjunto de achados é o retrato clássico de uma condição bem específica. E aí está o nosso diagnóstico. Esse padrão de hemácias pequenas e pálidas, ou seja, microcíticas e hipocrômicas, é a marca registrada da anemia ferropriva. Ela é causada pela falta de ferro, que é um componente essencial para fabricar a hemoglobina. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Desde a escolha do tubo certo até a interpretação final dos resultados, cada etapa exige uma precisão enorme. Um pequeno erro em qualquer ponto desse processo pode levar a um diagnóstico errado, e isso tem consequências muito reais na vida do paciente. É uma responsabilidade e tanto.